de alguns parlamentares, alguns colegas, né, até que conversaram comigo a respeito disso, sabem da minha relação, que é pretérita, enfim, desde a minha época do PSDB, eu sempre tive uma boa relação com o governador Geraldo Alckmin, enfim, quando eu ainda era vereador, e o Alckmin é uma figura extremamente solícita, e todos sabem que dentro do União Brasil, no segundo turno, eu fui o único deputado federal que fiz o gesto, declarei o apoio à chapa Lula e Alckmin, foi um pedido, né, do governador Alckmin, né, do nosso vice-presidente da República, e eu fiz isso com muita consciência, com muita convicção, em função da gente combater o projeto do bolsonarismo. Essa foi a pauta que eu sustentei durante esses 4 anos no Parlamento Brasileiro. Então foi uma conversa amistosa, republicana, e por óbvio, né, a gente quer que esse governo funcione, que ele dê certo, assim como a gente queria também que o governo do Bolsonaro pudesse ter dado certo. Então, enfim, acho que a gente ia aproximar os parlamentares, os colegas, né, que queriam entender esse processo de transição, os rombos das contas públicas, até para ter uma convicção melhor, uma consciência mais formada, né, com relação à votação da PEC aí na semana que vem. Agora, Josias. deputado, um desejo do presidente eleito, Lula, de ceder espaço no governo. Espaço é um neologismo que as pessoas usam para cargo, né? Mas ceder espaço no governo para esses partidos que componham, compõem esse grupo de suporte legislativo do novo governo, né? E numa entrevista aqui para nós mesmo, o presidente do seu partido, o Luciano Bivar, diz que acha razoável, que não acha estranho, não, acha razoável que o partido participe do governo. O senhor compartilha desse entendimento? Acha que o partido deve, de fato, ocupar ministério? E se a resposta for positiva, em que área o senhor acha que o União Brasil poderia contribuir mais? Josias, eu entendo que é importante, dentro desse governo de frente ampla que está se organizando, quanto uma maior participação das instituições, dos partidos políticos, havendo essa integração, essa harmonia entre os polos, entre os poderes, com certeza a gente vai ter uma condição melhor de enfrentar esse radicalismo que está instalado na sociedade. Isso é muito ruim. Inclusive, eu estou apresentando uma PEC na semana que vem para que a gente possa separar as eleições do legislativo da eleição de presidente da República, até porque a qualidade do legislativo ela fica comprometida porque as pessoas não votam mais pela razão, né, pela resolutividade da entrega, né, do trabalho de um parlamentar, elas votam pela emoção, se o cidadão ali conseguiu tirar uma selfie na garupa da moto do Bolsonaro, enfim. Então, acho que a gente tem um desafio pela frente muito grande, que é justamente você descontaminar o cérebro do eleitor, né, a partir desse governo que, de certa forma, sabotou, sequestrou a sanidade mental de uma grande parcela da população brasileira. Então, acho que essa frente ampla que se forma dentro desse governo, é importante que todas as frentes, todas as forças políticas, os diversos espectros políticos do país, né, seja o União Brasil, o MDB, o PSB, outras tantas agremiações que têm uma responsabilidade com o Estado Democrático de Direito, possa dar sua cota de contribuição, sua participação e fazer, né, com que esse governo possa prosperar, dar certo, que eu acho que esse é o principal caminho para que a gente consiga recuperar o equilíbrio dentro da sociedade. Acredito que o governo Lula tem tudo para fazer um bom governo. O governo Lula e Alckmin é um grande gestor, 4 vezes governador do estado de São Paulo, e essa sinalização que o próprio Lula tem feito, né, com relação a agregar outras forças políticas, né, de entendimentos liberais, enfim, mais da centro-direita, e a própria montagem do seu governo, tem procurado liberais para compor o seu governo, eu acho que é uma sinalização importante. Então, se tiver um entendimento programático nesse sentido, eu acho que o presidente Bivar tem dado essa sinalização, até porque ele é um defensor do Estado Democrático de Direito, explicitamente, né? E eu acho que não vejo dificuldade, não, do partido amanhã, se for essa, né, a engenharia política a se desenhar, compor, né, ministérios ou coisa nesse sentido. Mas não necessariamente, eu acho que isso é uma condição sine qua non para que você amanhã apoie projetos, apoie pautas que sejam de convergência e de interesse coletivo, de interesse da nação, fundamentalmente. Deputado, o senhor foi um dos mais empenhados em levar o ex-juiz Sérgio Moro para o partido, né, para a União Brasil. Acompanhei essa sua negociação, falamos bastante nessa época, por esses meses,
em que Moro estava se decidindo e acabou indo para o União Brasil. E agora, se o União Brasil apoia Lula, a situação de Moro fica bastante desconfortável, né? Está nas contas do partido perder um senador para apoiar o governo? Como é que o senhor acha? Ou o senhor acha que é possível que Moro se contente e fique, se mantenha no partido, mesmo com o União Brasil apoiando Lula? Olha, Chico, eu lutei muito para a construção do projeto da terceira via. Você acompanhou, você falou bem, a gente conversou bastante nos últimos tempos. E a ideia era que eu lutava para que o Moro pudesse ser o candidato a presidente da República, mas por motivos já sabidos e óbvios, a gente viu que esse projeto naufragou, né, logo ali na cintura. Então, hoje, a gente buscou um entendimento, né, eu, particularmente, na eleição, eu não achava que esse negócio de, olha, nem Lula, nem Bolsonaro, vou botar branco, votar nulo, falei, quem que vai governar o Brasil? O Divino Espírito Santo. E para derrotar o projeto de ditador, o projeto nazista do Bolsonaro, era necessário que você tivesse uma coerência. E o Lula era a única figura que conseguiria, naquele momento, fazer esse enfrentamento. Então, por óbvio, eu também mantive as minhas convicções. Lógico que a gente tem prejuízos hoje, principalmente eu, que sou de São Paulo, a gente tem um sentimento, e eu apoiei o Bolsonaro em 2018, a gente sabe que o eleitor, ele acaba identificando você como eventualmente um traidor do projeto Bolsonaro, traiu o projeto Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro que traiu a proposta do projeto que ele colocou para a gente em 2018, e óbvio que o Bolsonaro, ele não tinha esse conceito, o projeto dele realmente era um projeto muito mais anti-PT. Agora, como ele se demonstrou um mau presidente, e um presidente nocivo no sentido de afetar as instituições e a garantia do Estado Democrático de Direito, a gente entendeu que essa frente ampla formada com Lula e Alckmin era algo mais inteligente a ser feito no sentido de derrotar o projeto de ditadura. Então, eu entendo o seguinte, não sei se o partido vai apoiar, vai compor, se vai estar na base do governo, eu entendo sim que as forças políticas, aí a partir do presidente do nosso partido, que é o deputado Luciano Bivar, e o líder da bancada, o Elmar Nascimento, enfim, eu acho que o líder lá no Senado, o Alcolumbre, as forças que constituem o comando das casas legislativas, acho que precisam conversar com os seus pares e entender o sentimento de cada qual e respeitar. Óbvio, o Moro ele tem um histórico de enfrentamento ao Lula, ao PT, e isso está desenhado na história, ninguém vai apagar. Eu acho que para ele é muito mais complexo, muito mais difícil entender que o partido eventualmente possa sinalizar algum apoio, alguma composição. Agora, a política é a arte do diálogo. Conversar com o governo faz parte do processo. Agora, o partido estar na base são outros 500. Né? E eu entendo também que, por ser um partido liberal, todo mundo vai ter o seu direito de escolha, né? Ter a sua independência. Sobre Sérgio Moro ainda, só para pegar o gancho, né? A gente está vendo uma tentativa do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, de pegar a vaga de Senado no Paraná com o Paulo Martins, não é? Qual avaliação o senhor faz sobre esse assunto também, não é? Sobre essa tentativa do PL, que recebeu o apoio de Moro, de tentar pegar de Moro a vaga ao Senado no Paraná? Isso não me causa muita surpresa, porque é o modus operandi do bolsonarismo. Né? Eles não têm respeito. Você vide os aliados de primeira hora que foram largados no meio da estrada do caminho, o Bebiano. A gente poderia aqui citar inúmeros episódios, mas o próprio Moro, quando saiu do governo também, foi crucificado, foi sacrificado, sofreu muito com o gabinete do ódio, com a milícia digital, igual todos nós fomos patrulhados, por essa gangue aí que se instalou. Graças a Deus a gente tem um judiciário firme, você tem um ministro Alexandre de Moraes que conseguiu, de certa forma, ir freando esses arroubos, essas destruições de reputações que o gabinete do ódio, através do Bolsonaro, implementou na política nacional, algo inusitado, algo inédito para todos nós. Então, assim, não me chama a atenção de forma surpreendente que o PL, que o partido do Bolsonaro, possa perseguir o Sérgio Moro e buscar, de alguma forma, puxar o tapete dele, porque essa é a característica do Bolsonaro, do bolsonarismo e dos filhos dele. Deputado, mudando um pouco de assunto, nós estamos vendo agora uma discussão muito intensa sobre orçamento secreto. Começou a ser julgado lá no Supremo a constitucionalidade, a legalidade dessa ferramenta
que o Congresso passou a utilizar durante a gestão Bolsonaro. E tem um balcão ali, né? O deputado decide para onde vai o dinheiro e deputados que estão em consonância com a vontade do governo têm mais dinheiro para mandar. Eu queria lhe perguntar duas coisas. Primeiro, se o senhor foi beneficiário desse tipo de emenda, a emenda de relator, que se convencionou, que foi apelidada de orçamento secreto. E segundo, se o senhor acha que é possível manter este tipo de instrumento no novo governo, mesmo que o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucional, se o senhor acha que é possível arrumar uma fórmula que permita a sobrevivência da ferramenta? Eu não fui beneficiário, nunca indiquei a RP9 e denunciei. Inclusive, tem uma matéria minha na revista Cruzoé denunciando o orçamento secreto, né, falando do escambo dentro do parlamento, que, na minha concepção, é algo que fragiliza demais a democracia. Você não tem isonomia, né, você não tem equilíbrio. É muito ruim, porque, primeiro, que você tem um volume de dinheiro absurdo. Só para você ter uma ideia, Josias, agora, os deputados eleitos, né, que estão chegando agora, já tiveram um cartão de visita, né, uma boas-vindas de 5 milhões de emenda parlamentar. Então é algo nunca visto antes na história desse país, né, a quantidade de dinheiro. Só para você chegar, só para você receber um afagozinho, já tem 5 milhões de emenda aí para você indicar. E aí, assim, o cara indica esses 5 milhões, ou esses 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, e aí, como a gente tem visto, que tem deputado que indica 200 milhões, tem deputado que indica 20, tem deputado que indica 15, deputado que indica 10. Então, assim, não tem uma igualdade nas relações. Então, isso enfraquece o jogo democrático. E o que é grave, além de enfraquecer o jogo democrático, cada um indica para a cidade que bem entende, a bel prazer, a forma como se achar mais conveniente para suas questões particulares, políticas, locais. Então, não sabe se o município X precisa de mais dinheiro do que o município Y, e outra, para qual área? Ele indica para a saúde, uns indicam para a infraestrutura, uns indicam para a educação, e de repente, e quem tem que cuidar do orçamento público brasileiro, fazer a gestão de forma correta, são os ministérios. Você pode conversar com os prefeitos do país como um todo, que o prefeito ia no ministério e não tinha programa nenhum mais. O prefeito hoje, ele é refém do parlamentar. Literalmente, é o parlamentar que tem o recurso para mandar um projeto X para uma cidade, para um prefeito que solicite. Eu acho difícil você tirar o orçamento secreto, eu acho que ele é nocivo, ele é ruim para o processo democrático, como eu expliquei aqui. Eu acho muito complexo você tirar porque você acomodou, né? As pessoas se acostumaram com isso. Eu acho que você precisa agora buscar fazer uma discussão mais ampla para democratizar a distribuição desses recursos, não só de forma transparente, mas fundamentalmente também você entender. Não é só transparência, entender a necessidade, quais as áreas da sociedade precisam receber recursos e quais os estados e quais os municípios. Tem deputado de um estado que manda município para outro estado, vai mandar recurso para outro estado, por exemplo. Acho muito difícil você tirar algo que está muito, muito definido na concepção dos parlamentares, a ponto de logo os novos eleitos receberem 5 milhões como um cartão de visita. Eu queria entender melhor isso que o senhor está nos contando aqui, dizer, os parlamentares eleitos agora, novos parlamentares, portanto, estão chegando no Congresso e eles estão recebendo esta prerrogativa. Você pode indicar 5 milhões, é isso? Exato. Agora, esses 5 milhões em emendas, eles são dessa emenda, essa RP9, essa emenda de relator, é emenda do orçamento secreto? Emenda da RP9, do orçamento secreto, que é o volume de recursos que fica à disposição do parlamento para poder atender as bancadas, os deputados. Óbvio que isso aí está dentro da lei, né? O problema é o formato, é o modus operandi, a transparência, o equilíbrio, a isonomia. Quem que está oferecendo, hein, deputado? Só para eu entender, quem é que está oferecendo? O deputado chega e vai lá, vai ver onde vai ser o gabinete dele e tal. Onde é que ele é informado de que tem à disposição 5 milhões que ele pode destinar do orçamento secreto? Os partidos, né? A liderança de cada partido é que faz o direcionamento e a destinação do recurso para esses parlamentares que estão chegando. Eu acho que isso também pode ter já um certo vínculo, né, visando aí a eleição da mesa da Câmara. Enfim, é um afago. Por isso que eu falo, o orçamento público brasileiro ele está colocado praticamente como um todo nas mãos do parlamento. O prefeito vai em ministério e não tem programa nenhum para executar. Então, e a maneira como esse recurso é distribuído, que é ruim.
na minha concepção, é que causa prejuízo para a democracia e para a ordem, né, pública de execução de serviços, de obras que em determinados lugares sejam mais importantes do que em outros. Então, eu acho ruim, né, não concordo, está dentro da lei, está lá, agora a PEC que vai se votar vai ter espaço para mais dinheiro, orçamento secreto, e para o ano que vem, para os novos deputados e os reeleitos continuarem tendo uma condição ampla também de distribuição desses recursos. É algo muito difícil, é uma herança podre, é uma herança maldita que o governo Bolsonaro deixou. Não tem como um novo governo chegar e quebrar o pau o parlamento nesse sentido para arrancar qual o risco, deputado? Já está enraizado. Qual seria o risco concreto se o presidente eleito Lula quisesse, a gente vê que não vai ser o caso, mas se quisesse enfrentar essa mecânica do orçamento secreto logo de saída, qual o senhor imagina que seria o risco? Acho que o Lula é muito habilidoso, experiente, né? Terceiro mandato, 2 vezes presidente da República, conhece tudo de política. Eu acho que ele vai ter a sabedoria e o entendimento de que ele não pode comprar essa briga. Se eu pudesse dar um conselho, quem sou eu para dar um conselho, né, para alguém que está no terceiro mandato de presidente da República? Eu não compraria essa briga, mas de forma, até porque eu convivo no parlamento e eu sei que isso já virou clichê, isso já está enraizado, já faz parte da necessidade do desenvolvimento do mandato de um deputado, até visando a sua permanência no poder, a sua reeleição. É óbvio que para a gente, que vai para a base e não tem o orçamento secreto, não usa, é desigual nos meus concorrentes. Então, a grande maioria dos deputados vão usar o orçamento secreto. Poucos Mas o que não usaram. Acha que aconteceria? Acho que o Lula comprar essa briga de arrancar o orçamento secreto, ele vai ficar muito fragilizado. Acho que ele vai sofrer uma punição muito, muito severa. Não vai conseguir ter um governo de apoio, de base, de coalizão. Acho que corre até o risco de impeachment, na minha concepção, porque os deputados não vão aceitar. Se eu fosse o Lula, eu não faria esse enfrentamento, não compraria. Nós podemos pressupor que, havendo uma decisão adversa do Supremo, o Supremo considerou é inconstitucional esse RP9, esse orçamento secreto. O senhor acha que o Congresso pode constitucionalizar esse tipo de emenda? Pode aprovar lá uma PEC e dizer, não, então tá bom, então vamos botar aqui na Constituição e agora passa a ser constitucional? Sem dúvida, não tem a dúvida nenhuma que isso vai acontecer, é o próximo passo. O que deveria acontecer é o exercício do diálogo para buscar um formato mais transparente, mais democrático de destinação desses recursos, mas é algo que já está consolidado, né, na política nacional. Essa é uma herança maldita do Bolsonaro. A história do mensalão, como eu já falei aqui diversas outras vezes, foi fichinha, café pequeno, né, foi barato para o país. Agora você vai ter que conviver com orçamento secreto para o resto dos tempos. Tá certo. Recebemos aqui o deputado Júnior Bozella, vice-presidente do União Brasil. Deputado, obrigado por nos atender hoje. Um abraço, ótimo dia, bom fim de semana.